Vamos para mais um assunto aqui no quadro Liberdade de Opinião, assunto do dia, aliás, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou uma multa de R$405 mil ao deputado bolsonarista Daniel Silveira. De acordo com a decisão, o deputado não obedeceu às regras impostas para o uso da tornozeleira eletrônica por 27 vezes seguidas, desde o dia 30 de março, quando essa multa foi imposta. Para executar o pagamento, Moraes fez um ofício ao Banco Central pedindo o bloqueio de todas as contas bancárias de Silveira e pediu também que o Banco Central comunique o bloqueio ao Supremo. A defesa do deputado foi procurada pela CNN e informou que vai se manifestar apenas no processo. Lembrando que Moraes também deu um prazo de 24 horas para que ele volte a usar a tornozeleira eletrônica. Quero saber de Molica e de Boris Casoy, mas começando com Fernando Molica, aqui agora esse assunto. Essa decisão, Fernando Molica, de Alexandre de Moraes, estabelece um limite às atuações, às atitudes de Daniel Silveira? É possível estabelecer um limite? É possível marcar posição, né? É possível não deixar passar em branco a atitude de um cidadão brasileiro, tão cidadão quanto qualquer um de nós, né, tão sujeito às leis quanto qualquer um de nós, não deixar passar em branco essa atitude de um cidadão de desrespeitar a justiça, de desrespeitar mais ainda o Supremo Tribunal Federal. Não se trata simplesmente de alguém discordou de uma decisão, vai recorrer, não. Ele assintosamente participou de atos públicos dos quais ele não poderia participar, retirou a tornozeleira, ele falou que retirou a tornozeleira, deu entrevistas, ele descumpriu uma decisão judicial. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi meio que marcar a posição. Na verdade, os efeitos dessa decisão do Alexandre de Moraes são limitados. Quer dizer, em tese, hoje tem que começar, se o próximo pagamento dele, né, o pagamento de salários, hoje já tem que ser feito um bloqueio nas contas bancárias do Daniel Silveira. Em tese, a Câmara dos Deputados tem que bloquear lá 25% do salário dele e ele, Daniel Silveira, tem que hoje a polícia devolver a antiga tornozeleira e colocar uma nova. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes, na decisão, diz que essas medidas, né, que ele reafirmou e que ele colocou algumas novas, com uma multa aí de mais de R$400 mil, elas são válidas até, como ele diz aqui, a eventual decretação da extinção de punibilidade. Ou seja, ele cita, nesse despacho de ontem, ele cita o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu a tal graça, um indulto ao Daniel Silveira, mas diz que esse ato, apesar de ser um privativo do presidente da República, ele não deixa de estar imune ao exame do Poder Judiciário. Então, que o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, tem que falar sobre se o decreto é constitucional ou não, e depois de resolvida essa questão, sim. Então, essas punições ao Daniel Silveira ficam extintas. Ele não irá para a cadeia e o decreto do presidente Jair Bolsonaro diz também que a ele não serão aplicadas multas, etc, etc, etc. Enfim, essa decisão do Alexandre de Moraes tem um efeito limitado, né, capaz hoje de contas do Daniel Silveira já terem sido esvaziadas para pagar a tal multa, e ele vai ter que comparecer para colocar a tal tornozeleira. Espero que ele compareça, para não criar uma nova crise, mas quando o indulto for sacramentado pelo Supremo, e certamente o será, porque é um ato privativo do presidente da República, as outras restrições, ele vai se livrar da tornozeleira, vai poder participar de rede social, vai poder, enfim, essas outras punições acessórias também deixam de valer. O que continua valendo, que certamente será reafirmado pelo Supremo, é a impossibilidade de ele se candidatar às eleições, porque, repito, o decreto de graça não foi uma anistia, foi uma extinção do cumprimento da pena. Com você, Stephanie. Muito obrigada, Molica.